Mais dois negócios fechados no São Paulo e o São Paulo já corre para negociar mais um jogador muito importante. Temos uma reviravolta envolvendo o Gaston Ávila e temos atualização também importante, uma atualização quentíssima envolvendo o Brenner. Tem também reapresentação do elenco, situação do Arboleda, tudo isso e muito mais eu trago neste vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias do nosso São Paulo Futebol Clube. Vocês acompanham tudo aqui. Se inscrevam quem não é inscrito, deixe esse likeinho que dá mó moral. Gente, é o seguinte, São Paulo quer de todo jeito, né, a todo custo, a renovação do Sabino. A diretoria do São Paulo Futebol Clube se gaba demais pela forma como o Sabino veio pro São Paulo. Custo zero, jogador desacreditado, né? E o Sabino, pra diretoria, pra comissão técnica, tem correspondido demais às expectativas em campo. E o Sabino não é de hoje, né? O Sabino teve interesses e sondagens de outros clubes para ir embora do São Paulo. Então o São Paulo quer demais renovar, quer assegurar novamente o Sabino estão falando até em 2 temporadas. O Sabino pode ter o seu contrato renovado até 2028, porque além de ser peça importantíssima pro técnico Hernan Crespo, a diretoria se gaba demais e gosta demais de ter feito o negócio lá atrás que fez com o Sabino. Então o São Paulo agora corre contra o tempo, quer demais e de forma muito rápida a renovação do zagueiro Sabino e pode ser até 2028, pela questão de campo e também pela questão de poder ser vendido futuramente. Então o São Paulo neste momento corre muito para renovar, para estender o vínculo com o zagueiro Sabino. Tem uma nova página na questão do Gaston Ávila, esse já parece que virou novela, né? Esse zagueiro absurdamente caro, né? Com valores assim que dá para imaginar que são altíssimos, salário de cerca de 700, 800 mil reais, fora um valor de passe, no caso de que ele venha por empréstimo, um passe fixado por aproximadamente, não um valor de mercado, de aproximadamente 3,5 milhões de euros, valores altos para um zagueiro, principalmente com o que aconteceu com o Fortaleza nessa temporada, né? O negócio acontece entre São Paulo e Ajax e agora tem as conversas, as tratativas envolvendo o Rosário Central. Os agentes do Gaston Ávila falou que tem uma reviravolta, não pode não ter mais o descarte do São Paulo e Gaston Ávila, uma vez que o Rosário não dê negócio. Os agentes falaram assim, se não der negócio, ô São Paulo, peraí, se não der negócio com o Rosário Central, se não acontecer da forma que nós estamos esperando, nós provavelmente podemos retornar às tratativas, às negociações do Gaston Ávila, do Ajax, que jogou no Fortaleza, com o São Paulo Futebol Clube. Então uma reviravolta em relação a isso, um jogador que estava com uma situação, né, aparentemente definida, volta à pauta, é um dos jogadores que pode sim reforçar amanhã ou depois o São Paulo Futebol Clube. Galera, o São Paulo se reapresentou, né? Os jogadores, o Crespo, saiu até um videozinho em relação a isso, né? Teve a camisa de treino que gerou uma certa polêmica. Eu particularmente gostei da camiseta de treino do São Paulo. Pra mim, eu acho que poderia ser um pouquinho mais pro tom amarelo do que pro laranja. Mas gerou muita polêmica a camisa de treino. Muitos não gostaram, alguns gostaram. Eu particularmente achei ok. Mas deixe nos comentários o que vocês acharam da camiseta de treino. E está para lançar a nova camiseta também, né? A nova camisa do São Paulo, a edição de 2026, que muito provavelmente será lançada em fevereiro. Fevereiro agora, né? Fevereiro de 2026, a nova camisa, o novo uniforme de São Paulo, para nós vermos, né, quais vão ser as alterações e tudo mais. São Paulo volta na corda toda, né? Pelo vídeo gravado pelo São Paulo, nós vimos ali que o técnico Hernan Crespo e os jogadores estão com bastante disposição e estão animados para uma repaginada, para uma nova temporada de 2026. E aí nós colocamos como vários jogadores, né, como o Wendel, Caleri, jogadores que nós estamos esperando bom futebol, o Lucas Moura, jogadores ali que nós sabemos que nós temos no elenco e pela carreira, pelo histórico com o São Paulo ou pelo histórico de carreira, estamos esperando dar um retorno grande pelo São Paulo, pelo menos dos jogadores de maior salário, né, pelo menos dos jogadores ali que nós sabemos que são os jogadores mais importantes para a diretoria e para a comissão técnica do Hernan Crespo. Então o São Paulo se reapresentou e para começar já a pré-temporada, para começar o Paulista,
Não sei nem mais se nós podemos chamar Paulista de pré-temporada. A pré-temporada que nós dizemos é realmente o começo da temporada, a preparação para todos os torneios e todos os campeonatos. Então a gente tem uma boa expectativa, uma boa energia, uma animação de bastidor por parte da comissão técnica e dos jogadores. A Arboleda não se reapresentou, a diretoria fala que tinha combinado com o Arboleda se reapresentar em Cotia, que tinha combinado do Arboleda se reapresentar 2 dias depois com o elenco, não na primeira reapresentação inicial, teria uma apresentação depois. O Arboleda ele já tem um histórico de atraso, né? Ele já tem um histórico que não é de hoje de atrasar nessas voltas, de não voltar na data certa, né? De final de ano, férias, sempre tem alguma coisinha em volta disso em relação ao Arboleda, gerando talvez um desconforto para alguns, né? Talvez internamente ou não, mas aparentemente tem alguma coisa porque a diretoria falou que estava combinada com o Arboleda. Se estão falando isso, então acho que ok, né, em relação a isso. Galera, Oscar, rescisão do Oscar, né? Oscar está rescindindo. Eu confesso para vocês que imaginava que poderia ter uma nova página na questão do Oscar. Eu estava imaginando que teria uma pequena chance, uma pequena probabilidade do Oscar continuar rendendo para o São Paulo Futebol Clube, mas não. O Oscar, neste momento, assina sua rescisão e não irá jogar mais pelo São Paulo. O Oscar vai assinar a rescisão por conta desse problema gravíssimo que ele teve de saúde, só que tem vencimentos para acertar com o Oscar, né? O Oscar tem números relativamente interessantes por não ter jogado tanto. Ele tem algumas assistências, ele tem alguns bons números, né, que talvez o defendam um pouco por essa volta tímida que ele teve no São Paulo, mas acredito eu que vai ficar sempre aquele gostinho de poder ter rendido mais, né, principalmente da forma que ele voltou. O Oscar sempre demonstrou ter bastante interesse perdão, gente, interesse no São Paulo nessa volta e bastante vontade. Realmente não conseguiu por conta das lesões. A questão técnica, nós sabemos, né, do potencial que o Oscar tinha, mas não conseguiu jogar muito pela questão física e agora já assina sua rescisão em conversas com a sua família, né, e acho que de forma sábia decidiu parar de jogar por conta de tudo que aconteceu. Só que o São Paulo tem vencimentos a acertar pro Oscar. Saiu inclusive uma matéria que o São Paulo tem que acertar com o Oscar 62 milhões de reais, né? Aparentemente o Oscar vai abrir mão, como vários jogadores ídolos do São Paulo fizeram, né? O Oscar ele age como se ele fosse um ídolo do São Paulo nessa volta e ele fala que ele vai abrir mão de muitos valores que o São Paulo ainda tinha que acertar com ele, né? Acertar com o jogador. O que o São Paulo está acertando nessa rescisão com o Oscar, que já assina essa rescisão com o Oscar, são vencimentos atrasados, né? Em questão de salário, direito de imagem. Então o São Paulo acerta uma parte que não foi divulgada, mas o valor, a grosso modo, poderia ser algo em torno de 62 milhões de reais, algo que o Oscar muito provavelmente irá perdoar grande parte da dívida, grande parte do que o São Paulo deve a ele. Então é isso, o Oscar deixando o São Paulo nesse momento, e isso abre, né, outra vaga, né, de meio campo, de meio campista, meio atacante no São Paulo, posição que o Crespo pede muito, posição que o São Paulo precisa muito, e um dos nomes que tem sido falado, tem sido ventilado no São Paulo e em alguns outros clubes, inclusive, que são interessados, é o do Gustavo Scarpa, né? Gustavo Scarpa, ele tem até aqui, né, em uma situação de mercado, em uma tendência de mercado, uma situação em aberto, por assim dizer, com o Atlético Mineiro. São Paulo foi monitorar a situação do Gustavo Scarpa há aproximadamente uma semana e alguns outros clubes também, jogador que poderia agregar demais para o time do São Paulo, né? Gustavo Scarpa é um jogador tecnicamente muito bom, que não é de hoje que interessa para o São Paulo, e nessa situação de possivelmente poder sair do Atlético Mineiro, poderia reforçar o São Paulo, mas o São Paulo não fez até
até então proposta pelo Gustavo Scarpa. Não fez a proposta oficial. Isso é um nome que agrada bastante a diretoria e a comissão técnica do São Paulo, mas o São Paulo ainda não fez uma proposta oficial. Tudo ficou no ramo da sondagem e do monitoramento envolvendo o Gustavo Scarpa. Galera, mais 2 negócios fechados no São Paulo. Ibali está emprestado para o Juventude, jogador que todo mundo, né, acredito que por grande parte da torcida, esperava o Ibali render mais no São Paulo, né? Sempre foi um jogador que por onde passou mostrou ser um jogador com boas características, um jogador promissor, mas parece que algo ali internamente não deixa de jeito nenhum o Ibali ter um futuro, avançar no time profissional do São Paulo. Então o São Paulo novamente empresta ao Ibali, já fechou o negócio. São Paulo fechou o negócio de empréstimo do Ibali com o Juventude. Volante que ainda pode ter, volante meio-campista que ainda pode ter alguma história com o São Paulo, né? Com o time principal do São Paulo, por conta da idade, pela forma como ele chegou, e é um jogador que infelizmente nunca deu certo no São Paulo Futebol Clube. São Paulo acerta outro negócio envolvendo o zagueiro Andrade. Tá aqui, ó, ele foi campeão da Copinha, né? Está indo para um time da Estônia. São Paulo, ele está indo de graça, o negócio foi fechado e o São Paulo ainda tem 30% da venda do jogador. São Paulo tem 30% visando uma venda lá na frente do Andrade. E o Andrade já era um cara que estava no radar do Crespo para ser passado para o time profissional. Nessas do São Paulo, peraí, estamos contratando um zagueiro, Gaston Ávila não veio, Arboleda não se... Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Arboleda não se reapresentou, Gaston Ávila não veio, o Alan Franco tá machucado, o Sabino expulso. O Andrade seria, por conta dessas questões que o São Paulo enfrenta, né? De departamento médico, desfalques, lesões. O Andrade já era um jogador que muito provavelmente estrearia com o Crespo, uma vez que o Crespo mescla bastante, trabalha com jogadores da base mesclados com o time profissional. Mas agora acabou. O zagueiro Andrade, campeão da Copinha, né, com o time de São Paulo, foi negociado com o time da Estônia e o São Paulo mantém 30% dos direitos do jogador. Gente, o São Paulo continua no mercado para contratar atacante. Alisson do Mirassol continua fortemente no radar do São Paulo. Podemos esperar nos próximos dias alguma coisa referente a isso, se não for o Alisson, de algum outro jogador, de algum outro atacante, porque temos informações e rumores, né? Bastante notícia em relação a isso e bastante zoom em volta disso, falando que o São Paulo já negocia atacante agora e que o nome não foi divulgado. Um grande nome é esse Alisson, um jogador que interessa demais ao São Paulo, principalmente com o que o São Paulo tem feito com o Mirassol, né? Com o Danielzinho, que já foi anunciado, o Lucas Ramon, que está sendo anunciado de forma oficial, inclusive já assinou o pré-contrato para o São Paulo. Tem o goleiro que chegou também, né? Então, o Alisson, ele é um dos jogadores que pode sim, amanhã ou depois, chegar no São Paulo. Não foi anunciado ainda o novo atacante, mas o São Paulo já negocia com o novo atacante. Mas o Alisson é um jogador fortemente do radar e do interesse do São Paulo. Já tem a aprovação do técnico Hernan Crespo junto da diretoria do São Paulo, e a diretoria, nós percebemos um grande entusiasmo da gestão e da diretoria do São Paulo em contratar jogadores do Mirassol, por conta do que o Mirassol fez nessa temporada. Então o São Paulo está chegando lá, já contratou 2 do Mirassol e pode contratar mais um, no caso aí o atacante Alisson, que tem números interessantes. Falando custo-benefício, né? Um jogador que pode chegar e agregar para o São Paulo, né? No famoso bom e barato. Mas nós temos algo correndo em relação a isso também, que é muito mais animador, né? Que é muito mais bacana, envolvendo o nome do Brenner. Brenner já abriu, né? Deixou muitas portas abertas em relação mesmo à negociação com o São Paulo Futebol Clube. Brenner já quer negociar com o São Paulo, vai voltar, né? Uma grande tendência, uma grande chance de voltar para o futebol brasileiro. Nós vemos, tem um boi na linha em relação a isso, em relação a toda essa história do Brenner, por conta do Vasco, né? Do Diniz. Diniz e Vasco têm um grande interesse no Brenner. Eu já
vi em alguns lugares também negociando fortemente que o Vasco estava até mais bem encaminhado com o Brenner do que propriamente o São Paulo. Mas não dá pra saber ao certo se isso está realmente, se já rola um negócio entre Brenner e Vasco. O que nós temos envolvendo o São Paulo é um furo jornalístico, né, do Alexandre Pretzel, que falou que o Brenner já negociava com o São Paulo. Faz, se eu não me engano, uma semana e meia que o Alexandre Pretzel deu esse furo jornalístico falando que o Brenner estava já negociando a sua volta com o São Paulo, e algo que aquece muito mais na questão desse silêncio ensurdecedor dos rumores, do que a gente sabe da predisposição e do que virou notícia em relação a que o Brenner já disse sim para o São Paulo, só está efetivamente esperando proposta. Outra coisa que nós podemos encarar em relação a isso é que o São Paulo faz negócios assim, né? São Paulo, para não entrar em leilão por causa de jogadores, ultimamente o São Paulo Futebol Clube tem negociado na surdina, na madrugada, na calada da noite, para não deixar público a negociação. Estamos negociando, para não vazar, né? Negociação com o jogador A, B ou C, no caso do Brenner, para não chegar times, né? Fluminense, Grêmio, talvez um Cruzeiro, sempre o Palmeiras tenta atravessar para não chegar um clube assim e entrar no negócio aumentando o valor, entrando em disputas por valores, né? Outra coisa que vale lembrar também que o Brenner pode ser um caminho para estar muito próximo do São Paulo, um excelente jogador, né? É que o Lucas Moura aconteceu a mesma coisa. Lucas Moura surgiu que estava sendo negociado com o São Paulo, depois ficou um silêncio absoluto. Aí veio vários jornalistas cravando que o Lucas Moura não iria mais jogar no São Paulo, e aí até o mesmo Lucas se pronunciou, né? Até mesmo o Lucas se manifestou. Ele falou: que Lucas? Teve um jornalista que falou assim: o Lucas não vai jogar de jeito nenhum no São Paulo. Aí o Lucas se manifestou e falou: que Lucas? Como assim? Então o próprio Lucas desmentiu após 3 semanas de lastro quando o negócio estava acontecendo. Algo que também pode estar acontecendo na situação do Brenner. Mas eu vou apurando e atualizando tudo aqui, todas as últimas informações, últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. O vídeo foi esse, valeu e até a próxima.